ao nosso estudo de quinta-feira. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos começar com uma oração e aí já vamos entrar no nosso texto hoje, tá? Vou pedir ao Ricardo Guerra, lá em Recife, poderia nos dirigir nessa oração para começarmos, Ricardo? Claro, vamos orar, sim. Vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso mantenedor, diante da tua graça, diante da tua bondade e misericórdia, nos ajoelhamos, Pai, para primeiro te agradecer pela oportunidade que temos de estar nos alimentando com a tua palavra. Obrigado pela sua mão poderosa sobre nossas vidas. Fica com cada família representada aqui nesse grupo. Fica com a tua igreja, Pai, espalhada por todo o mundo. Obrigado por mais essa oportunidade, por mais essa quinta-feira de estarmos juntos para contemplarmos a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Então, como nós sempre fazemos, né? Como temos bastante pessoas aqui, estamos com 64 agora, né? Então, eu não vou conseguir ver todo mundo. Então, se você tem qualquer comentário, pergunta, abra o seu microfone, né? Liga o seu microfone, pode me interromper, tá bom? Eu quero ouvir bastante gente falando, então fique à vontade. Vamos lá no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Só para a gente relembrar rapidinho, qual que é o tema do capítulo 1, valendo um chimarrão? É minha vida? Qual que é o tema? A vida do cristão. 1? Cristo é a vida do cristão. Cristo é a minha vida. Né? Cristo é a minha vida. Minha vida. Muito bem, Adriana. Você vai receber um chimarrão virtual daqui a pouco. Eu vou doar Muito o chimarrão. bom. Ah, a Adriana vai doar, tá bom. Cristo é a minha vida. Qual que é o versículo-chave? 21. 21. 21. Versículo 21, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós vimos no capítulo 1 várias expressões de Cristo sendo a vida do cristão. Agora, o capítulo 2, nós vamos mudar de tema. E qual que é o tema do capítulo 2 mesmo? Lembra de ligar seu microfone. Cristo é a minha mente. Cristo é a minha mente. Cristo é a minha mente. Isto mesmo. Parabéns a todos aí, vão receber chimarrões virtuais também, né? E qual que é o versículo-chave do capítulo 2? 5. 2:5. Versículo 5. Muito bem. Versículo 5. Nós vamos ver isso hoje à noite ainda. Então, a palavra atitude, sentimento que nós temos no versículo 5, né? Se você olhar lá o versículo 5, que é o nosso versículo-chave, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, essa palavrinha atitude, ou em algumas traduções, sentimento, é a palavra mente na língua original, tá? É a palavra mente, no sentido de cabeça, né? Mente, sentimento, atitude, mostrando que Cristo é a mente do cristão, da cristã, né? E nós vamos ver, então, no capítulo 5, no capítulo 2, quer dizer, vários exemplos, várias maneiras que vão nos ajudar a entender o que é ter a mente de Cristo, né? Cristo é a minha mente, minha atitude, meu sentimento, tá?
Vamos ler os versículos 1 e 2. Alguém, por favor, abra seu microfone, leia para nós aqui os versículos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Obrigado. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja lá em Filipos, né? Carta aos Filipenses, ele começa o capítulo 2 exortando, né? Pedindo para aqueles irmãos terem a mente de Cristo. E ele começa ali no versículo 1, né? Usando a palavra motivação ou exortação, como foi lido, né? Ele começa usando essas palavras, dizendo que Cristo tem que influenciar você, a mim, né? Então, se nós temos alguma motivação, então o que nos motiva é que Cristo influencia a nossa vida. Depois ele usa no versículo 1 a palavra exortação ou consolação, como foi lido, né? Dizendo que o amor, né? Se existe alguma exortação ou consolação de amor, o amor é o que motiva a nossa ação, né? O amor é aquilo que nos influencia a termos a mente de Cristo. Depois ele continua usando a palavra comunhão. Eu acho que é essa palavra que tem em diversas traduções da Bíblia, né? Dizendo que o Espírito Santo faz parte da vida do cristão, né? Se existe alguma comunhão no Espírito. E ele termina o versículo 1 dizendo que nós devemos ter afeição e compaixão ou misericórdia, dependendo da versão que você está lendo. Tudo isso nos ensina como era a mente de Cristo, não é? Cristo era uma pessoa motivada. Cristo era uma pessoa que consolava. Cristo tinha essa comunhão do Espírito, não é? E Cristo tinha compaixão, misericórdia. E se nós temos tudo isto, o resultado vai ser o finalzinho do versículo 2. Se nós realmente deixamos Cristo nos influenciar, o resultado é que nós vamos ter união de pensamento. Isto não quer dizer que todo mundo tem que pensar a mesma coisa, né? Mas é no sentido de doutrina de Cristo. Nós somos unidos na doutrina. Por quê? Porque o que nos influencia é o que está escrito aqui na palavra de Deus, né? Então, se eu tenho a mente de Cristo, automaticamente o resultado é eu vou ter união de pensamento, união de amor, união de espírito e união de atitude. Tá vendo? Paulo vai começar a mostrar agora, e vai ficar mais claro nos versículos 3 e 4, que quando nós temos a mente de Cristo, não existe lugar para egoísmo. É do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, eu não brinco.
Lembra aquele... a gente sempre usa o exemplo daquele menininho, né, que ganhou uma bola de futebol de aniversário, e se não colocassem ele de centroavante no time, ele levava a bola embora, né? A bola é minha, e se não for do meu jeito, ninguém joga bola. Não é assim na vida cristã. Se eu tenho a mente de Cristo, não vai existir espaço para egoísmo. Nós vamos ter a mesma maneira de pensar, nós vamos ter a mesma atitude, o mesmo amor, o mesmo espírito. Vamos ler o 3 e o 4, vai ficar mais claro isso. Alguém leia versículos 3 e 4, por favor. Nada façam por atitudes egoístas, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Obrigado, Paulo. Olha só, o resultado de ter a mente de Cristo. Não existe espaço para ambição egoísta. Alguém tem alguma outra tradução para ambição egoísta? O versículo 3 na João Ferreira diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha que interessante, né? Partidarismo. O que é isso? Você acha um grupinho e você começa a falar certas coisas para que esse grupinho apoie você, né? Isso é partidarismo. Isso é ambição egoísta. E a vanglória, que a Adriana falou, né? É vaidade aqui na NVI, né? Nessa tradução que eu estou usando. Então, não existe espaço para estas coisas. Se nós tivermos a mente de Cristo. Prestígio pessoal não existe, não é? Eu vou fazer certas coisas porque daí eu vou ser visto ou vista, né? Eu vou fazer aquilo porque aquilo vai me dar mais prestígio perante os irmãos. Não. Se eu tenho a mente de Cristo, não existe espaço para estas coisas. Não existe, né? Não tem uma concentração em si mesmo. Não existe isso. Não existe isso, né? Interessante, gente. Paulo vai falar um pouquinho mais tarde, no capítulo 4, ele vai falar, e nós já falamos sobre isso na introdução ao livro, ele vai falar sobre duas senhoras na igreja que, por alguma razão que a gente não sabe, estavam brigando, né? E isso estava causando um desconforto dentro da igreja. Versículos 3 e 4 do capítulo 2 são a cura para brigas e divisões dentro da igreja. Não existe lugar para ambição egoísta, vanglória, vaidade. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não vou fazer as coisas para ser notado, né? Para ser exaltado. A gente costuma falar muito naquelas pessoas que não se importam em ficar do outro lado da cortina, né? Na retaguarda, fora dos holofotes.
E é isso mesmo que Paulo está dizendo aqui, né? Quer aprender a viver em paz? Quer aprender a não ter brigas e fricções dentro da igreja? Tenha a mente de Cristo. Não façam as coisas para serem notados, mas façam as coisas sem serem notados. Deus vai notar. E é isso que importa, não é mesmo? Então, se eu vou fazer alguma coisa com relação à igreja, ninguém precisa ficar sabendo, porque não é glória para mim, né? Isso não é ter a mente de Cristo, né? Então, o resultado de ter a mente de Cristo é que eu não vou fazer as coisas de uma maneira egoísta, como se tudo voltasse para mim no sentido de receber um elogio, né? É gostoso quando a gente recebe um elogio, lógico que é, mas a gente não faz as coisas esperando os outros notarem e nos elogiarem. Se eu tenho a mente de Cristo, não é assim que eu vou agir. Ok? Comentários, eu sei que tinha alguns microfones ligando aí. Se você quiser fazer um comentário, fique à vontade. Ok, vamos um pouquinho para frente, então. Então, olha, Paulo começa o capítulo dizendo, olha, se você tem a mente de Cristo, você vai ter união de pensamento, união em amor, em espírito, em atitude. E aí ele mostra o que realmente quer dizer isto, né? Nós não devemos ter essa ambição egoísta. Tudo tem que ser a respeito de nós, né? Se eu não der a ordem, ninguém faz, né? Se eu não estiver presente, não pode acontecer algo. Não é assim dentro da igreja do Senhor. Existe, lógico, ordem, existe pessoas que pensam, não é? Mas não quer dizer que uma pessoa recebe todos os elogios. Isso não é ter a mente de Cristo. Então, pensa bem na sua vida, não é? Você é uma pessoa assim? Ou você precisa sempre fazer parte de tudo, senão você é sempre do contra, se você não faz parte daquilo, né? Esdras, pode falar. Claro, eu quero entender que nós não devemos ser o centro de tudo. Nós devemos ser servos. Também nós devemos ser servidos, né? Mas nós devemos ser servos de Cristo. Entendeu? Então, o mundo com eu e o mundo sem eu. É como a pessoa fosse o ego, o principal. E Cristo não quer isso. Cristo quer que nós servimos. Isso, tá certíssimo. Muito obrigado, Esdras. Isso mesmo, né? Isso vai ajudar a não haver brigas e discussões dentro da igreja, porque se eu não sou uma pessoa egoísta, as brigas vão acabar, né? As brigas e as discussões normalmente acontecem porque uma pessoa quer fazer daquele jeito, outra pessoa quer fazer do outro jeito e acabam brigando. E Paulo está dizendo, olha, isso não é ter a mente de Cristo. E a gente pode aplicar isso em qualquer situação da nossa vida, né? No nosso trabalho, na escola, com nossa família, em qualquer situação. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou ser uma pessoa que não vou ser orgulhosa,
não é? Egoísta, quero tudo para mim, se não for do meu jeito, eu vou causar problemas. Não. Né? Quem tem a mente de Cristo não age desta maneira. Certo? Agora, os versículos de 5 até o 8 são a chave aqui deste capítulo. Nós já falamos que o versículo-chave é o 5, né? Nós vamos ver esse texto juntos e nós vamos ver aqui bem especificado a mente de Cristo nos passos da sua vida. Os versículos 5 a 8 são um grande resumo, né? Um resumo em pouquíssimas palavras da vida de Jesus. E neste resumo, nós notamos a mente de Cristo. Uma pessoa sem ambição egoísta, sem vanglória, né? Sem orgulho nenhum. E se nós temos a mente de Cristo, nós vamos ser assim. Alguém leia para a gente do 5 ao 8, e a gente vai comentar um pouquinho esse texto aqui. Por favor, quem pode ler? Posso ler, Alan? Posso ler, Alan? Pode ler, Adriano. Sim. Isso. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrando-se em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado. Vamos ver, passo a passo, esse exemplo de Jesus, né? Um exemplo supremo de autossacrifício. Jesus, se ele quisesse, ele poderia ter brigado. Se ele quisesse, como nós já vimos no Evangelho de Marcos, quando estudamos, ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo. Ele poderia, se ele quisesse, não ter morrido na cruz. Se ele tivesse ambição egoísta, orgulho, né? Vaidade, vanglória. Mas essa não era a mente de Cristo. Olha como era a mente de Cristo aqui, nesses passos da sua vida. E o texto começa no versículo 5, né? Seja a atitude, o sentimento, a mente de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa, agora, do 6 a 8, é uma descrição da mente de Cristo, que nós devemos ter. Olha lá o versículo 6, né? Embora sendo Deus, ou embora existindo na forma de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Eu não sei se a gente consegue descrever tudo que o versículo 6 está querendo dizer. Eu já estudei muito o versículo 6 e, com certeza, eu não consigo descrever tudo que o versículo 6 está querendo dizer. Mas, pensa um pouco aqui comigo. Jesus, sendo Deus, e morando, habitando nos céus, junto com o seu Pai, não considerou que o ser igual a Deus era algo pelo qual ele devia se apegar.
Pensa um pouco na sua vida, né? Eu não conheço todos vocês aqui, mas pensa um pouco na sua vida. Vamos supor que você tivesse nascido numa casa onde o seu pai ou a sua mãe era um prefeito de uma cidade ou um governador de um estado, né? E você cresceu nesta casa, com certeza com muito prestígio, né? Com muitas coisas sendo dadas para você, mas chega um ponto da sua vida que você decide jogar tudo isso fora. E você fala, olha, eu não vou considerar a minha vida desta maneira, porque eu não vou me apegar a estas coisas. Eu vou morar debaixo de uma ponte. Vamos dar esse exemplo, né? Com certeza não é um exemplo bom, nem se compara com o versículo 6, mas é algo que talvez a gente consiga entender melhor, né? Será que nós faríamos alguma coisa assim, né? Olha a mente de Cristo, sendo Deus e morando nos céus, com toda a maravilha que o céu deve ser, e a gente aprende isso lá em Apocalipse, né? A gente tem uma ideia de que maravilha que é o céu. Jesus, porque não tinha ambição egoísta, orgulho, vanglória, vaidade, deixa tudo isso por não se apegar a estas coisas. Versículo 7. Por outro lado, né, não se apegando a estas coisas, continuando o texto, ele se esvaziou. Isso não quer dizer que, de repente, ele encheu o pulmão e soltou todo o ar. Não é esse tipo de esvaziar, né, que ele está dizendo aqui. Ele se esvaziou das coisas, de todo o poder, de todo o prestígio, de toda a honra, de toda a glória que ele tinha lá nos céus. Ele se esvaziou de tudo isso e assumiu a forma, veio a ser um servo. E a palavra servo aqui, né, é a palavra escravo. Interessante, né, que para nós temos uma palavra para servo e uma palavra para escravo. A língua grega é a palavra para escravo. Servo, escravo é a mesma palavra, né? Jesus, além de deixar o céu, ele não veio morar aqui na terra num palácio, né? Eu vou deixar um palácio para morar num outro. Não. Ele se esvaziou de tudo isso e assumiu a forma de um servo, de um escravo, tornando-se semelhante aos homens, a você e a mim. Jesus deixou todo aquele resplendor, maravilha do céu e veio habitar nesta terra como você e eu. Mas ele não morou num palácio ou num casarão, ele veio e assumiu a forma de um servo, né? Olha só a mente de Cristo no sentido de não ter ambição egoísta. Eu não estou querendo dizer que todos nós tenhamos que fazer isso, tá?
deixar a nossa casa e morar na rua. Não é esse o ponto. O ponto é deixar de ter ambição egoísta, orgulho, vaidade, vanglória. Tem que ser tudo você, né? É o centro das atenções. É isso que Cristo deixou. E veio e assumiu a forma humana. Versículo 8, né, diz isso. E encontrado em forma humana, né, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Obediente até a morte. E até o pior tipo de morte possível, né? Paulo deixa bem claro aqui no finalzinho do versículo 8. Ele não só foi obediente até a morte, mas obediente até a morte de cruz. Esta é a mente de Cristo. Este é o exemplo supremo de autossacrifício, né? Exatamente o contrário daquilo que nós vimos no versículo 3, né? Ambição egoísta, autossacrifício. A mente de Cristo é assim. E Paulo diz no versículo 5, a mente de vocês tem que ser igual à mente de Cristo. Seja a mente de vocês igual à mente de Cristo Jesus. Esse é o versículo-chave do capítulo 2. Né? Não no sentido de jogar tudo fora e desprezar o que você tem. Não é isso. Mas é no sentido de não ter ambição egoísta. De novo, né? O versículo 3. Não querer tudo para si. Não ser o centro das atenções. Ah, se não for do meu jeito, eu não brinco mais. Não. É no sentido de ter autossacrifício, de não precisar ficar nos holofotes, né? De se contentar em fazer o bem, mesmo que ninguém esteja olhando. Deus está olhando. E o mais importante é isto. Tá? Comentários aí sobre este trecho. Amém. É o Paulo. Boa noite. Oi, Paulo. Boa noite. Posso fazer um comentário? Sim. Enquanto você falava, me veio na mente o jovem rico, né? Mateus 19, 16. Acredito que é um ponto importante para a gente ver o lado oposto de Cristo, né? Bom exemplo, Paulo. Bom exemplo, né? O que estava em primeiro lugar na vida daquele jovem era exatamente aquilo que ele tinha, né? E ele não conseguia pensar em outras coisas, né? Como nós falamos na semana passada, se eu não me engano, não é errado você ter coisas materiais, de maneira nenhuma. Deus abençoa muitas pessoas com bens materiais. Mas a diferença é que esses bens materiais não vêm em primeiro lugar, né? Não são eles que dominam e que controlam a nossa vida. Não é mesmo? Então, essa é a diferença. E é um bom exemplo, Paulo, né? O que nós estamos mostrando aqui no capítulo 2 é essa mente de Cristo, né? Essa atitude, esse sentimento de Cristo de autossacrifício, de não precisar ser o centro das atenções, não precisar estar em todos os lugares, né? Os holofotes têm que estar sempre em determinada pessoa, de maneira nenhuma, exatamente o contrário. Isso é ter a mente
de Cristo, né? E aí, se nós somos assim, nós vamos ser unidos, né? Nós não vamos ser egoístas, nós não vamos estar brigando, não é? Porque nós vamos ter o mesmo tipo de pensamento nesse sentido. Obrigado, Paulo. Mais alguém gostaria de falar um pouco sobre esse texto? Sim, Cícero. Cícero, pois não. Ala, quando você Pode diz, falar. quando a Bíblia diz assim que Jesus desceu, né, veio à Terra e tornou-se semelhante ao homem, né? Eu quero falar sobre Sim. isso. Semelhante ao homem não é ser igual ao homem, né? Porque se Jesus fosse igual a nós, ele não faria as coisas que ele fez, né? Eu acho importante frisar isso, porque a parte divina nele é que possibilitava não ter as mesmas tendências humanas, as mesmas paixões humanas, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, que Jesus estava semelhante ao homem, mas não igual ao homem. A gente sempre confunde, quando fala isso, que Jesus veio como homem. Ele veio como homem, mas ele era Deus. A gente não pode perder isso da mente, né? Sim, tinha os dois lados, né, Cícero? O lado humano, onde ele sofreu como nós sofremos, mas tinha o lado divino, não é? Exatamente. Muito bom ponto aí, Cícero. Obrigado, né? Eu quero pular os versículos de 9 a 11 e voltar para esses versículos quando a gente terminar o capítulo 2. Acho que não vai dar para fazer isso hoje, mas eu vou voltar para esses versículos de 9 a 11 no final. Pode falar, por favor. Rony, você? Oi, sou eu, Alan. Eu gostaria também de perguntar se a parte divina de Cristo impediu ele de sofrer por tudo que ele sofreu pela gente. Porque eu vejo que ele tinha uma parte divina gigantesca, mas essa parte divina não impediu que ele sofresse como um ser humano. Inclusive, a palavra escravo que você frisou, ele veio com uma forma de escravo mesmo, para servir o homem. Quer dizer, que Jesus poderia ter vindo a este mundo como um príncipe, como um rei, até como um Deus. Acho que qualquer um de nós desejaríamos isso. Mas ele escolheu vir como um servo, para servir o homem. E essa parte dele, a parte divina dele, não impediu que ele fosse castigado, que ele fosse morto, que ele fosse sacrificado e que ele carregasse na cruz todos os nossos pecados. Obrigado, Rony. Você tem toda a razão. Mesmo ele tendo, né, a parte divina e a parte humana, com certeza, não é? A sua parte divina não se tornou mais forte, vamos dizer assim, né? Quando ele estava com a sua parte humana. Não, ele sofreu como qualquer um de nós. Ele poderia não ter sofrido, se ele quisesse. Ele tinha esse poder. Mas, lembra o que nós acabamos de ler, né? Ele se esvaziou. Ele não se apegou àquelas coisas. Ele se tornou em semelhança humana, né? E veio para ser um servo. E foi obediente até a morte de cruz. Então, com certeza, a sua parte divina não o livrou de passar por todo o sofrimento. E nós vimos isto juntos, né, no Evangelho de Marcos, o quanto Jesus sofreu. E quando lemos os últimos capítulos, né, eu não sei como você estava, mas eu, toda vez que leio essa parte nos evangelhos sobre a prisão, né, o espancamento pelos guardas, a humilhação e a sua crucificação, a gente fica muito triste, né? A gente fica com o nosso espírito muito sensível, né? Porque foi uma
um sofrimento terrível. Então, você tem razão, Rony. A sua parte divina não o livrou dessa sua parte humana. Ele veio para isto, né? Por isso que ele se esvaziou. Obrigado, Rony. Está muito bom, né? Muito bem. Vamos... Oh, pois não, sim, pode falar. Quem quer falar? Neves? Eu só queria complementar. Pode sim, Neves. A prova disso foi que no período que ele jejuou no deserto, até o diabo tentou ele, né? E ele não cedeu, né? Naquela oportunidade também, né? Isso é uma prova também de que ele não usou do poder, né? Da divindade dele em nenhum momento, né? Sim. Bom exemplo, ô Neves, né? E acho que muitos de nós podemos relacionar, pelo menos com uma daquelas tentações, né? Imagina, você está 40 dias sem comer e com a possibilidade de aparecer um monte de pão francês na sua frente, né? Pão de queijo, pão de batata, eu não sei que tipo de pão ali que o diabo estava tentando Jesus, né? Mas imagina se nós não íamos cair naquela cilada. E Jesus não caiu, mas ele foi tentado. E sofreu, com certeza. Sim, João. João, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, olha que o escritor fala: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha aí, né? Como é que a gente vai ter a mente de Cristo? Temos que sofrer. Muito bom versículo, João. Muito bom versículo. Obrigado. Cabe muito bem aqui nesse texto, né? Hebreus 5:8. Quem Jesus aprendeu obediência pelo sofrimento, né? Quem quer servir tem que olhar para essa passagem e ver o que é ter a mente de Cristo, né? Muito bom. Isso muito mesmo. Bom. Obrigado. Ótimo. Muito bons comentários, né? Pois não, quem quer falar? Giovanni, um outro exemplo que narra o sofrimento de Cristo está em Lucas narra bem, 22:44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O tamanho da angústia e do sofrimento dele. Gotas de sangue caindo no chão. Olha, né? Imagina, não é? Eu nunca suei sangue. Nunca. Imagino que isto é possível, isto é documentado na medicina, né? Mas você tem que estar sob um estresse físico, emocional, psicológico tremendo. E era isso que Jesus estava passando, né? Então, um bom exemplo também ali, Giovanni, né? Da sua vida humana, né? Com o seu sofrimento. A sua parte divina não o isentou deste sofrimento, com certeza, né? Muito bem. Mais alguém? Podemos um pouquinho para frente? O Danilo. Danilo? Isso. Pois não, Danilo. Bom, eu acho que Jesus ele veio para nos dar o exemplo de que não seria fácil, como não foi para ele, que não seria fácil para ninguém, da mesma forma que não foi para ele. Sim, obrigado. Não foi fácil mesmo, não é? Como também não foi para ele. Imagina aquele exemplo que eu dei, que não tem nada a ver, né, com o Jesus, mas o exemplo da gente deixar a nossa casa, jogar tudo fora e morar embaixo da ponte, né? Não seria fácil. Verdade. Jesus fez incomparavelmente mais, não é mesmo? Com certeza não foi fácil. Vamos lá, então. Eu vou pular os versículos 9 a 11 e a gente vai voltar nesse texto semana que vem. Eu vou finalizar o capítulo 2 com os versículos 9 a 11. Mas eu quero chegar hoje ainda, eu quero que a gente leia do 12 ao 18, e Paulo vai aplicar tudo isso que nós estamos falando agora nesse próximo texto.
do 12 ao 18. É um texto muito bonito na carta aos Filipenses. Alguém que está com uma conexão boa, pode ler para a gente? Vamos ler esse texto inteiro de uma vez. Versículos 12 a 18, por favor. Quem pode ler? Eu leio. Assim, pois, amados meus, como sempre, obedientes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, e de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Obrigado, Peterson. Então, olha aqui como é que Paulo aplica tudo isso que nós vimos até agora, né? A mente de Cristo, pula para o versículo 14 aqui primeiro. A mente de Cristo nunca murmurou, a mente de Cristo nunca brigou, a mente de Cristo sempre foi uma mente pura, versículo 15, né? E irrepreensível. Se eu e você quisermos ter a mente de Cristo, nós temos que ser assim. Nós temos que ser pessoas que não se queixam. Se você é como eu, levanta a mão, você já se queixou de alguma coisa, né? Ou de algum irmão, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui, o que é ter a mente de Cristo. Façam sem se queixar, sem murmurar, né? Sem discutir. De novo, ele vai usar aquele termo, pensando no final do livro, aquelas pessoas que estavam brigando. Se você tem a mente de Cristo, você não vai ficar discutindo, brigando, não é? Se queixando, murmurando. No versículo 12, voltando para o começo desse texto, Paulo fala o seguinte, olha, completem, o finalzinho do 12, né? Completem a salvação de vocês, né? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que quer dizer isso, hein? Qual a diferença de temor e tremor? Respeito e medo. Reverência a Deus. Reverência, uma boa palavra, né? Uma palavra para temor. Sérgio, você falou algo também? Eu não ouvi. Eu coloquei temor, respeito, tremor, medo. Respeito,
Muito bom, né? Alan. Respeito, gostei dessa palavra também. Quem quer falar? Alan, Ricardo Alan. Oi, Ricardo, pois não? Veja, ele fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então, para isso, nós precisamos inicialmente ter a convicção, a certeza da nossa salvação, não é? E esse desenvolver, Sim. a gente sabe que ele diz que na presença dele ou na ausência, nós precisamos desenvolver. E eu quero fazer um paralelo aqui. Os nossos aparelhos eletrônicos em que estamos usando para nos comunicar agora, nós precisamos, para que ele desenvolva bem, ele ser abastecido com energia. Não é verdade? Um carro, para que ele possa evoluir, desenvolver, tem que ser abastecido com o combustível. Então, o combustível, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação, nós estamos colocando em nossos tanques agora, nesse momento, no momento em que nós paramos para fazer a nossa leitura diária, nosso devocional diário. E com relação a temor e tremor, eu acredito que a nossa salvação ela deve ser desenvolvida de corpo e espírito. Esse temor e tremor, eu penso dessa forma. Muito obrigado, Ricardo. Acho que você colocou muito bem aí, né? Gostei desse exemplo que você usou, não é? Nós precisamos desenvolver, né? Olha, ponham em ação, completem, dependendo da tradução que você usa, né? Mas a ideia é essa, né? A ideia é, olha, continue. Lembra do exemplo de Jesus, que acabamos de ler lá no versículo 8. Jesus foi obediente até o fim. Ele não desistiu. Então, nós precisamos continuar, né? Precisamos estar completando, desenvolvendo a nossa salvação sem desistir. Firmes até o fim, com temor, né? Respeito, reverência a Deus e tremor, porque se não fizermos isso, o resultado não é uma coisa boa, não é? Então, é persistência até o final, como Cristo. Ele é o nosso exemplo, né? Juraci, pois não? Alan, tu poderia, por gentileza, comentar o 13? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Obrigado, Juraci. É isso mesmo, olha, um versículo muito interessante, né? Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Eu entendo esse versículo desta maneira: não fique satisfeito com pouco. Não fique satisfeito com pouco. Deus continua trabalhando na sua vida. É Ele quem efetua as coisas na sua vida. Então, não se contente com pouco, né? Ah, eu sou assim mesmo, o que eu posso fazer, né? Ah, eu não consigo aprender, ah, eu não consigo falar. Olha, não se contente com pouco. Deus está trabalhando na sua vida. É Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. E lógico que Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Então, não se contente com pouco. Quanto Deus mais está tu fizer, trabalhando mais Ele na vai sua trabalhar vida. em ti, né, Alan? Quanto mais tu fizer, Isso. mais Ele vai trabalhar. Eu dei um exemplo para a Júlia hoje de Exato. tarde. A pessoa tem um dom, vamos supor, uma cozinheira, tem um dom. Se ela parar, se foi. Depois, quando ela quiser voltar, vai ter que... tudo complicou, perdeu? Você vai tudo por água abaixo. Tem que continuar, porque é Deus quem está fazendo isso, não é? E
E ele quer fazer grandes coisas. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu não vou ficar contente com pouca coisa, não. Eu não vou ficar acomodado, dizendo, mas eu não consigo. Mas, eu cheguei até esse ponto aqui na minha vida, está muito bom, eu não preciso mais. Não. Deus está trabalhando na sua vida. Mais e mais e mais. Tá? E ele continua dizendo aqui, né? Já vimos aqui o versículo 14, né? De não ficar murmurando, se queixando. E ele diz o versículo 15, que é um versículo muito bonito, né? Nós brilhamos como estrelas. Olha, eu estava, acho que foi ontem à noite, aqui em Valinhos, eu saí no quintal da minha casa com a Robin, e nós olhamos para o céu, um céu escuro, né? Já era de noite, lógico, e vimos uma quantidade enorme de estrelas. E tentamos até contar as estrelas, mas não dava, né? Era muita estrela. E pode estar a noite mais escura, as estrelas estão brilhando. Você consegue ver essas estrelas no meio da escuridão. E é isso mesmo o versículo 15, né? Se nós vamos ter a atitude de Cristo, o sentimento de Cristo, a mente de Cristo, nós vamos brilhar como estrelas no universo, né? Esse vai ser o resultado, não tem outro. Não tem outro resultado a não ser este. Se eu tenho a mente de Cristo. E lembra qual é a mente de Cristo, né? Autossacrifício. É humildade, não orgulho. Não é egoísmo, não é vanglória, não é vaidade. É o contrário disso, é se esvaziar. E se eu sou uma pessoa assim, Deus vai continuar trabalhando na minha vida, fazendo cada vez mais e mais, e eu vou acabar brilhando, mesmo eu não precisando e querendo ser o centro das atenções, as pessoas vão olhar para mim, para você, porque você vai estar brilhando como uma estrela, né? É impossível olhar para um céu cheio de estrelas e não enxergar as estrelas. É assim que vai ser a vida daquele ou daquela que tem a mente de Cristo. Agora, para a gente terminar aqui, esse trecho, não vai dar para terminar o capítulo 2, não faz mal, nós vamos terminar na semana que vem. Mas olha o versículo 17, que interessante, o que Paulo fala. Ele já tinha falado antes, lembra? Olha, para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Se depender de mim, eu estou pronto para partir. Mas eu sei que eu vou ficar porque vai ser melhor para vocês. Agora, olha o versículo 17, né? Ele está dizendo de novo, olha, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta, na tradução que foi lida, eu acho que a palavra usada foi libação, né? Isso tem a ver com o Velho Testamento. Era uma oferta que era feita a Deus. Paulo está dizendo, olha, mesmo que a minha vida esteja sendo oferecida em sacrifício a Deus, aquela ideia do capítulo 1, mesmo que eu venha a morrer aqui nesta prisão, Paulo está dizendo, eu estou alegre. Olha o finalzinho do 17, né? Eu estou alegre. Eu me regozijo com todos vocês. E eu quero que vocês também estejam alegres e se regozijem comigo. Não é fácil ter esse tipo de atitude, né? De novo aqui, uma atitude totalmente desprovida de qualquer orgulho.
uma atitude de autossacrifício. O apóstolo Paulo estava aprendendo com Cristo, estava tendo a mente de Cristo. O ensinamento é o mesmo para você e para mim hoje, né? Se eu quero ter a mente de Cristo na minha vida, a minha vida vai ser um exemplo de autossacrifício, sem vanglória, sem orgulho, sem egoísmo. Vou procurar ajudar naquilo que eu posso, sem precisar aparecer, né? Sem que meu nome seja chamado lá na frente, ô, fulano de tal, como você fez bem, vem aqui, vou te dar um troféu. Não, né? O troféu nós vamos receber lá no final, né? Agora não, se nós temos a mente de Cristo, né? Tá bom? Vou parar aqui hoje. Na semana que vem, o final do capítulo 2, Paulo vai usar 2 exemplos, 2 pessoas que eram conhecidas ali pela igreja em Filipos, Timóteo e Epafrodito, como exemplos de pessoas que têm a mente de Cristo. A gente pode pensar, mas olha, é impossível, né? Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é diferente da gente. Ele vai dar 2 exemplos de pessoas como você e eu, que tiveram a mente de Cristo. Então, não tem desculpa não, hein? E 2 que nós não vamos falar disso aí tiveram. na semana E que 2 vem. que não Oi, e Sérgio. 2 que não estavam tendo a mente de Cristo. Lá no capítulo 4, né? Tá? Então, leia o restante do capítulo 2, nós vamos falar desses 2 exemplos, voltar lá para os versículos 9 a 11 para terminar o capítulo e vai entrar no capítulo 3, tá? Perguntas, comentários, tempo aí para que você fale. Lembra que tem bastante gente, né? Então, seja breve no seu comentário, para dar tempo aí para as pessoas que quiserem falar. Pois não. Aqui no versículo 13, a gente pode entender, creio eu que é mais coerente entender assim, que esse querer e realizar são querer e realizar de Deus, querer de Deus, realizar de Deus. Não é o nosso querer e o nosso realizar. Obrigado, Peterson. Muito bem visto. Você tem toda a razão, né? É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Não é tanto o seu querer quanto o seu realizar, né? É o querer e o realizar de Deus, isso mesmo. Deus está trabalhando em nossas vidas e Ele tem grandes coisas para nós, né? Então, não vamos nos acomodar. Essa é a mensagem. Obrigado, Peterson. Muito bem visto ali. Mais alguém? Eu queria fazer um comentário de novo sobre brilhar. Eu sempre, quando vocês estavam falando, Nuno, eu fiquei pensando que quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos brilhar, porque nós estamos refletindo a luz dele, não a nossa própria. Porque se for a nossa, é um fachinho pequenininho, sem nada, né? Mas a luz dele é tão forte, tão maravilhosa, mas nós temos que estar próximo para poder refletir. Então, só lembrar disso, nessa semana, que para todos nós, para mim principalmente, lembrar que temos que refletir a luz dele. Obrigado, Cíntia. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente reflete, né? A luz que nós estamos vendo está vindo de algum lugar, né? Então, é isso mesmo. Obrigado por lembrar disso. Temos que refletir Deus, e quanto mais perto estamos dele, maior vai ser esse brilho, né? Muito bom. Mais alguém? Que nós já somos a luz, aonde chegarmos, somos a luz. Continuamos sendo luz, né? Isso mesmo. Continuamos sendo luz. Obrigado. Muito bom. Oi, Ricardo. Alan? E veja, Pois não, Ricardo. É muito importante estarmos
próximo a essa luz, evidentemente que para irradiarmos a luz, mas também essa luz, ela vai nos ajudar a enxergar os nossos erros, os nossos defeitos, para que a gente possa corrigir. Por exemplo, se eu tenho um sujinho aqui pequenininho na minha camisa e estou no escuro, eu não vou conseguir enxergar direito. Mas se tem uma luz próxima a mim, eu vou conseguir ver essa sujeirinha que está aqui na minha camisa. Então, a luz do Senhor Jesus, ela é tão importante que, inclusive, nos faz olhar para nós e corrigirmos os nossos erros e assim agradarmos a Ele. Muito obrigado, Ricardo. Perfeito, ótimo, muito bom mesmo. Tá? Excelentes aplicações aí. Tá? Boa noite, Alan. Leila, boa noite. Boa noite. Para informação, eu estava olhando aqui o dicionário e eu não sei, né? Mas temor tá como medo. Ou seja, nós tememos a Deus porque sabemos que Ele é um Deus justo e, né, vai ter consequência para quem não está com Ele. Então, nós tememos e nós temos medo porque nós não queremos ir para aquele lugar, né, terrível. E o tremor, no dicionário, está como respeito. Respeito. Então, o tremor seria respeito. Eu acho que tem muito... a gente lembra daquela passagem que fala que os demônios, até os demônios creem e tremem. Ou seja, até os demônios respeitam a soberania divina, a soberania de Deus. Seria mais só para informação mesmo, porque eu estava consultando aqui o dicionário. Muito obrigado, Leila. Obrigado mesmo por falar isso e esclarecer. Obrigado mesmo. Muito bom. A Ivone. Ivone, pois não? Oi, Alan. Paulo diz que devemos desenvolver a salvação. Então, é um processo para não ficar estagnado, parado. É necessário que desenvolva um temor e tremor, como ele mesmo disse, mas é um processo. Isso, muito obrigado, Ivone. É isso mesmo, né? É esse processo, né? Esse desenvolvimento. E é como Cristo, né? É até o fim. Não pode parar, né? A gente vai desenvolvendo até o final. É isso mesmo, é um processo, é um desenvolvimento. Está muito certo, Ivone. Muito obrigado. Tá? De fé em fé. Isso, né? A gente vai cada dia um degrauzinho, né? Com certeza. Muito bem. Olha, muito obrigado por todos os comentários, muito bons, excelentes aplicações. Liçãozinha de casa, hein? Para a semana que vem. Termine de ler o capítulo 2, vamos ver aqueles 2 exemplos, e comece a ler o capítulo 3. Tá? Nós vamos entrar no capítulo 3 na semana que vem. Tá? Posso ler no dicionário aqui, Alan? Posso ler no dicionário o que quiser a palavra temor? Temor... Pode ler, Sérgio. Ato ou efeito de temer. Sentimento de reverência. Pode ser os 2, então, né? Ato ou efeito de temer. Sentimento de reverência. Obrigado, Sérgio. Eu acho que essas palavras podem ser interusadas, né? Elas podem servir tanto para respeito, reverência, como para medo. Né? Só então, que obrigado. Não elas deu podem tremor ser ali, né? usadas Depois eu vou ver procurar nos tremor. 2 sentidos. Tá bom, muito obrigado. Obrigado aí a todos que deram uma olhada aí nisso. Sempre bom ter um dicionário do lado. A gente aprende muito, né? Eu tive um amigo uma vez que começou a ler um livro. Agora não tem mais isso, né? Mas antes você tinha isso que eu vou falar. Hoje não tem mais, né? Mas eu tinha um amigo que começou a ler um livro e ele falou para mim o seguinte: olha, eu estou gostando, mas não tem história nenhuma. Mas o que tem de personagem, e era uma lista telefônica, né? Então,
é sempre bom a gente ter alguns livros do nosso lado, né? E o dicionário é um deles. Nos ajuda muito, tá bom? Muito bom. Obrigado aí a todos. Deixa eu ver quem que eu estou vendo na minha telinha aqui, primeira, para nos dirigir numa oração, para a gente terminar. Eu vou pedir ao Valdir. Valdir, você está com uma boa conexão? Poderia nos dirigir numa oração final, Valdir? Posso dirigir. Estão me ouvindo? Ok, vamos orar então. Onipotente, onipresente, Deus e Pai, nós estamos diante do teu trono nesta noite e nos achegamos a ti para louvar e glorificar o teu santo nome. Lhe agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada momento. Ó Pai Celestial, lhe agradecemos por essa reunião que tivemos para aprender da tua palavra, que nos leva ao aperfeiçoamento e também à prática no dia a dia para sermos melhores cristãos. Nos dê, ó Pai Celestial, uma boa noite de repouso e que nós possamos estar sempre diante do teu trono, em oração e louvando ao Senhor. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Se quiserem abrir os microfones agora para falar um tchau para todo mundo,